tua misericórdia, pela tua glória sobre a nossa vida. Nós te queremos dar graças nesta manhã, Espírito Santo. Nós te damos graças, Pai. Bendizemos, ó Deus, louvamos o teu nome nesta manhã. Amém. Amém, Espírito Santo. Uma salva de palmas para o Senhor. Podem ficar sentados. Sejam muito bem-vindos. Quero perguntar quem é que nos visita pela primeira vez. Existe alguém? Temos ali uma irmã que nos visita pela primeira vez. Outra irmã também. Queria chamar aqui a equipa de boas-vindas. Aqui mais alguém que nos visita pela primeira vez? Tem mais um irmão ali que nos visita. O que é que a igreja costuma dizer a quem nos visita pela primeira vez? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Que sejam todos muito bem-vindos. Temos aqui esta equipa fantástica. No final, vocês levantem novamente o braço só para elas verem. Tem ali uma irmã, aqui tem outra irmã e ali ao fundo tem ali mais 2 irmãos, é isso? Exatamente. No final não vão embora sem vir falar connosco, está bem? Queremos vos conhecer melhor. Então temos a oportunidade de vocês falarem aqui com estas 3 meninas, está bem? E sejam muito bem-vindos. Amém? Amém. Ontem tivemos aqui um culto dos homens. Quem é que esteve aqui presente? Então, Erlander, tu foste o primeiro a te manifestar. O culto dos homens serviu de algo para ti? Vem cá aqui rapidamente dizer... Assim, em poucas palavras, mas o que é que foi ontem, realmente, este tempo? Cumprimento a igreja na paz. Amém. Bem, deu para aprender. O irmão que aqui estava, realmente, nós às vezes ficamos abismados porque temos aqui muita fruta boa dentro da igreja e nem nos apercebemos daquilo que se passa. O irmão foi bastante elucidativo em relação àquilo que falou e eu creio que serviu para nos edificar. Foi bom. Amém. Muito bom. Quer dizer que agora vais ser um melhor homem ainda? Não sei. Só mesmo o Erlander, não podia ser de outra maneira. Amém? Muito bom, realmente, podermos ser edificados pela sua palavra, podermos aprender mais do Senhor. E hoje estamos certamente aqui para aprender mais do Senhor, para que Deus possa realmente falar à nossa vida, falar ao nosso coração. Então, nesta manhã eu quero falar sobre uma passagem certamente muito conhecida de todos vocês, que chama-se, eu dei por título à minha pregação, O Caminho de Emaús. Eu e o pastor Luís, e se calhar alguns de vocês, já tivemos a oportunidade de estar lá em Israel e de fazer este percurso, este caminho de Emaús. Estávamos quase novamente a poder lá ir. Íamos agora viajar no dia 30, mas como vocês sabem, a nossa viagem foi cancelada porque por causa da guerra de Israel ninguém pode, nenhum turista, não é? Pode ir visitar a terra. Mas nós queremos que tudo está debaixo da vontade de Deus. Deus sabe todas as coisas. Estamos em oração por aquele povo, nação escolhida do Senhor, nação eleita do Senhor. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, entendemos tudo aquilo que se está a passar à luz da palavra de Deus e apenas nos submetemos àquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas estava eu a dizer que este caminho é um caminho muito... é um caminho que existe hoje, e ainda hoje nós, quando visitamos Israel, relembramos. E quando nós estivemos lá, nós tivemos a oportunidade de o fazer. Mas o que é que aconteceu no caminho de Emaús? Eu quero que vocês reflitam todos que, certamente todos nós ou andamos, ou já andámos, ou estamos a andar no caminho de Emaús. E o que é que realmente isso significa na nossa vida? Podem abrir a palavra de Deus lá em Lucas 24, 13 e vamos ler no capítulo 24, vamos ler do versículo 13 ao versículo 35. E diz o seguinte: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que era distante de Jerusalém, cujo o nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido.
E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou deles. Mas os olhos deles não estavam como se fossem fechados, eles não o conheceram. E ele lhes disse: que palavras são essas? Que entre vocês estão a trocar, qual o motivo da vossa tristeza? E respondeu um cujo nome era Cleopas, e disse-lhes: és tu só um peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação, o entregaram à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele redimisse Israel. Mas agora, sobretudo, que hoje já é o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, e os quais pela madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e não acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E assim respondeu Jesus: ó nécios e tardes de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os outros profetas que explicaram que dele se achavam todas as coisas, aquilo que era escrito iam acontecer. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles constrangeram e dizendo o seguinte: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhes deu. E então aí se abriram os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele falava, quando ele nos abria e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se, tomaram para Jerusalém, acharam onde estavam os 11 e se juntaram a eles. E diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor apareceu em Simeão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceu no caminho, como se deles fosse conhecido no partir do pão. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Uma passagem bem diferenciada, mas bem simples e fácil de entender. Então aqui fala de dois discípulos que iam a caminho de Emaús. Aqui em Lucas, esta é uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas. E a palavra Emaús vem no hebraico, que quer dizer, significa fontes quentes. E era um povoado que existia a cerca de 12 quilómetros ali da cidade do centro de Jerusalém. E nós sabemos que o contexto, e qual é o contexto desta história? Sabemos que nesta fase haviam passado 3 dias desde o dia da crucificação. 3 dias se tinham passado desde que Jesus tinha sido crucificado e levado à morte naquela cruz. Então nós sabemos que ele ressuscitou e ele acompanhou estes homens no caminho que eles faziam para esse povoado, para Emaús. Então Jesus, ao ver realmente a sua tristeza, a sua angústia, ao ver aquilo que eles duvidavam, ao ver aquilo que estava no seu coração, ao ver a dúvida, ao ver aquilo que eles questionavam, então Jesus, ele, de uma forma tão sábia, nos fala aqui de algumas lições que ainda hoje se colocam em prática na nossa vida. Então vamos tomar atenção e ler, descodificar a cada versículo, a cada passagem e entender realmente o que é que Deus fala ainda hoje, o que é que Jesus fala ainda hoje à nossa vida. Amém? A primeira coisa que nós entendemos aqui e no decorrer da leitura
do capítulo 24, no versículo 49, Jesus tinha dado uma ordem aos seus discípulos. Ele disse para eles não saírem de Jerusalém enquanto não viesse sobre eles o quê? O Espírito Santo. Então a primeira coisa que nós entendemos logo aqui é que estes homens tinham desobedecido. Eles estavam realmente no caminho errado. Não era para Emaús que eles tinham que ir. Não era para aquela povoado que significava fonte de águas quentes, mas era em Jerusalém que eles tinham que ficar, que significa lugar de paz. Então eles tinham realmente saído de Jerusalém. Porquê? E se nós analisarmos aqui bem o contexto, se calhar seria que nós ficaríamos lá. Naquele momento Jerusalém estava realmente uma confusão muito grande. Estava-se a viver aquele momento da morte e havia aqueles soldados que também queriam matar quem? Eles já tinham levado Jesus à cruz, mas isso não era suficiente. Eles queriam também matar os discípulos de Jesus. Então naquele momento, aqueles dois homens, em vez de terem confiado na palavra do Senhor Jesus, eles decidiram antes desobedecer e tomar outra direção, tomar outro rumo às suas vidas. Possivelmente porque eles acharam, vamos sair desta confusão. Realmente aquele que disse que era o Cristo, aquele que ressuscitava, aquele que viria, ele não vem mais. Então o que é que nós estamos aqui a fazer no meio desta confusão, no meio desta guerra, no meio desta aflição? Vamos embora, vamos seguir outro rumo. E notem o interessante daquilo que as Escrituras dizem. Teria Jesus, depois de ressuscitar, tanta coisa para fazer, mas ele foi à procura destes dois discípulos. Podia-os ter deixado, eram apenas só dois, os outros todos estavam reunidos. Havia tantas outras coisas que Jesus tinha que fazer. Mas ele foi realmente à procura daqueles dois discípulos. Aquelas duas pessoas eram importantes para eles. Jesus sabia que eles não estavam no caminho certo. Não era aquele caminho de Emaús. Havia a fonte da vida que estava em Jerusalém. Não era aquele lugar, não era a fonte de águas quentes. Era como se eles estivessem a trocar verdadeiramente a sua fonte. Aquilo que verdadeiramente eles eram revestidos da fonte de Jesus. Então, muitas vezes, é da mesma forma que nós pensamos que estamos no caminho certo e não estamos. Muitas vezes, se nós analisarmos a nossa vida, nós não ficamos no lugar da promessa, nós desviamos, à espera que ela se cumpra no outro lugar. Então eu quero te dizer nesta manhã que Deus vai trazer à tua vida, vai falar ao teu coração, se realmente tu estás no lugar certo. Seja num contexto familiar, seja num contexto de trabalho, seja num contexto espiritual, seja qual for o contexto, que hoje trouxer preocupação ao teu coração. Eu creio que Deus hoje vai falar contigo e vai te dizer que há um lugar da promessa. Por mais que aquilo que tu estás a passar seja um momento difícil na tua vida, por mais que a angústia realmente ela esteja a ser contrita com o teu coração, mas lembra-te, há uma promessa sobre a tua vida. E o Deus que promete é o Deus que cumpre. Aquele que promete, Ele não é tardio em cumprir, Ele irá cumprir a promessa na tua vida. Então é importante que nós possamos entender e analisar cada passagem que aqui nos é falada neste versículo, cada lição. A segunda coisa que nós entendemos, depois da primeira, que entendemos que eles realmente não estavam no caminho certo, é que eles não conheciam Jesus. E aqui realmente nos faz pensar algo. Irmãos, aqueles discípulos não conheceram Jesus. Mas aqueles discípulos, eles viram Jesus ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, fazer andar o paralítico. Eles perdoaram os pecados. Eles viram o quanto ele pregava aqueles sermões realmente que eram transformadores de vidas. Mas ainda assim, mesmo caminhando, conhecendo Jesus, passando pelo menos 3 anos da sua vida com Jesus, naquele momento eles não conseguiram conhecer Jesus. Pode parecer estranho, mas sabem uma coisa, muitas vezes nós passamos exatamente a mesma coisa. Muitas vezes em tantos momentos da nossa vida nós questionamos Jesus, questionamos Deus, questionamos aquilo que Ele faz ou tem para fazer na nossa vida. Apenas ficamos focados no problema, naquilo que está a passar realmente na nossa vida e deixamos de acreditar naquilo que Ele já prometeu, porque muitas vezes os nossos olhos espirituais não conseguem ver para além daquilo que nós estamos a passar, para além do problema, para além da aflição, para além da dificuldade. E muitas vezes acontece exatamente aquilo que aconteceu com os discípulos, porque foi a incredulidade que fez com que eles não conseguissem ver Jesus.
Foi a incredulidade nos seus corações deles não acreditarem na promessa. Foi a incredulidade deles não acreditarem naquilo que Jesus tinha prometido. Eles esperavam que realmente Jesus subisse àquela cruz, vencesse Roma, peço desculpa, não era Roma que eu queria dizer. Vencesse os romanos, aliás, exatamente. Vencesse o povo romano e fosse levantado como realmente o rei dos judeus. Mas eles não entenderam que essa não era a divindade de Jesus. Ele tinha vindo como Messias. Ele tinha vindo realmente para ser o perdoador dos seus pecados. Estava debaixo praticamente do seu nariz o maior acontecimento da humanidade. Jesus realmente tinha ido àquela cruz, tinha ressuscitado. Ele já não estava lá, porque quando nós lemos no versículo, eles dizem, as mulheres foram ao sepulcro e não o viram. Mesmo assim, isso não foi suficiente para que eles crescem que Jesus estava vivo. E sabem, é muitas vezes assim que nós nos comportamos. Ao longo da nossa vida cristã, Jesus já fez tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas conosco. Ao longo da nossa vida cristã, Ele já realizou tantos milagres, Ele já realizou tantas promessas na nossa vida. Mas mesmo assim, em alturas e momentos da nossa vida, nós questionamos e colocamos em causa tudo aquilo que Ele tem para nós. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Eu não te conheço, eu não conheço a tua vida ou a vida de grande parte de vocês. Mas Jesus conhece. E certamente tu não estás aqui por acaso. Há uma história, há um porquê da tua estadia aqui. E eu quero te dizer que sobre a tua vida há uma promessa. Sobre a tua vida há um propósito, há um caminho. Sobre a tua vida há uma missão. E por mais que aos teus olhos naturais ela possa ser impossível de ver concretizada, eu quero te dizer nesta manhã que Jesus é aquele que cumpre todas as coisas na tua vida. E nada daquilo que Ele tenha dito irá deixar de se cumprir. Então, em todos os momentos que não deixes que a incredulidade ela realmente tape os teus olhos e ela impeça de ver verdadeiramente o Cristo na tua vida. Porque muitas vezes Ele está connosco, ao nosso lado, caminha connosco e nós não conseguimos ver. Que até naquela decisão, naquele momento difícil, naquela situação que nós dizemos não era certo, não era justo, a justiça de Deus está nela. Porque o trabalhar de Deus é um trabalhar diferenciado dos homens. Ele não trabalha como se nós, se calhar, iríamos trabalhar. Ele trabalha de maneira diferente na nossa vida. Terceiro lugar, nós entendemos uma coisa também, que eles não se conheciam. E ao responder àquilo que Jesus questionou e àquilo que Jesus lhes perguntou, e quando eles disseram assim, que ele realmente já tinha passado 3 dias desde a sua morte. E os judeus, eles tinham uma crença que era que a alma saía do corpo passado 3 dias. Então já não havia corpo, já não havia alma, já não havia nada. Jesus já não estava ali. E na cabeça deles aquilo era apenas o único significado daquilo que estava a acontecer no momento. Então nós percebemos também que eles não conheciam a natureza divina de Jesus. Eles não conheciam verdadeiramente aquele Jesus que os tinha acompanhado. E sabem, João Calvino certa vez disse uma frase muito interessante. A nossa dignidade está no reconhecimento da nossa indignidade. O que é que isso significa? Nós temos que ser dignos e reconhecer que por nós nada somos. Que realmente por nós nada fazemos, mas nós tudo somos na força daquele que está em nós, que é Jesus Cristo, na força de Deus vivo, na força do Deus poderoso, naquele Deus que verdadeiramente foi àquela cruz para morrer por nós. Essa é a nossa força. Nós não temos que andar pela força nos nossos braços, pela força da nossa inteligência, pela força das nossas habilidades, mas nós temos que andar pela força de Cristo em nós. E é essa força que nos vai fazer vencer em tempos difíceis que nós estamos a passar. Realmente nós entendemos na leitura das Escrituras, e qualquer cristão deve ter 2 coisas bem presentes na sua mão. Numa deve ter presente a Bíblia
diariamente deve ser lida por si, e noutra, o telejornal, a comunicação social, aquilo que você lhe queira chamar. Essas duas coisas trazem o equilíbrio. Você, ao ler a Bíblia e ao acompanhar o telejornal, você entende aquilo que se está a passar na Terra. Porque nós não podemos andar aqui como se nada estivesse a acontecer. É lá Israel, é noutra nação, mas Israel é o índice de tudo aquilo que vai acontecer. Ali está realmente o ápice de toda a história. Ali está a essência, ali está a verdade. Ali está a revelação. E ele disse que ia, mas ele também prometeu que viria. E ele disse que viria e que na sua vinda iriam deixar sinais bem explícitos, bem notórios daquilo que está a acontecer. E os mais céticos dizem assim: mas toda a vida houve guerras. É verdade. Toda a vida houve uma geração difícil, uma geração que não cumpria os propósitos de Deus. É verdade, toda a vida houve isso. E toda a vida houve reis e houve governantes maus. Verdade, toda a vida houve reis e governantes maus. E toda a vida houve pestes, e realmente as pestes, as pandemias, as doenças sempre mataram muitas pessoas. Também é verdade. Mas agora existem pequenos sinais que não toda a vida aconteceu. O rio Eufrates, certamente vocês já ouviram falar disso. Era um rio muito grande, com muita água. E Deus disse que na sua vinda, aquele rio havia de secar, porque por ele era necessário que passassem as autoridades, os sacerdotes. E como é que está o rio hoje? Quase seco. O Mar Morto é composto por uma composição muito grande de sal, que é impossível haver vida lá. E começou a haver vida no Mar Morto. Já há vida no Mar Morto. E podia aqui dizer de tantas outras coisas, mas não é isso que eu venho aqui falar. Para isso, vocês venham na quarta-feira, no culto de quarta-feira. Nós vamos ter aqui connosco realmente alguém. Nós já seguimos ele há muito tempo nas redes sociais, e é alguém que realmente merece ser ouvido, que é o Dr. Alex, um pastor, um historiador, alguém realmente que sabe muito sobre a volta de Cristo e que nos vai falar dos sinais atuais. Então eu não me vou debruçar sobre isso. Foi apenas uma composição daquilo que eu estou a dizer. Então há certos sinais, há certas coisas que não houve toda a vida, está a haver agora. Então nós temos que entender que nós somos a última geração, a última carta escrita às igrejas. Agora, nós não sabemos quanto tempo é uma geração, nós não podemos dar datas, nós não sabemos. E vocês não podem realmente se posicionar na data que virá no ano 2024, 23, 25, 30, não sei quando é que será. E ninguém o pode dizer, porque ele disse que isso ele nunca iria revelar. Mas há uma coisa que nós temos que fazer, é viver como se ele viesse hoje, a toda hora, a todo momento. A qualquer momento ele pode vir, os sinais estão aí e nós queremos subir com ele. Então nós temos que viver como presente, como se Jesus voltasse a cada momento. E se eu viver presentemente que se Jesus volta a cada momento, eu não vou pecar, eu vou ter medo de pecar. Eu não vou fazer coisas que desagradam a Deus, porque eu vou ter receio de as fazer, receio de não subir, receio de pecar. Então diariamente eu tenho que lembrar, Jesus vai voltar. Jesus está a voltar e eu quero subir com Ele. Amém? Outra lição que nós podemos aprender era que eles estavam tristes, eles estavam decepcionados. Aqueles dois homens, eles tinham esperanças que Jesus viesse fazer aquilo que Ele não veio fazer aos olhos dele. Só que Jesus, Ele não veio realmente para ser o rei dos judeus. Ele tinha algo que era muito mais profundo. Ele veio para perdoar os nossos pecados e nos dar uma vida eterna. Então os olhos, eles estavam voltados apenas para aquilo que era passageiro, para aquilo que era efêmero. Mas Jesus realmente queria que eles vissem mais lá, que vissem a glória de Jesus de uma outra forma, que vissem a majestade de Jesus de uma outra forma. Então, quando nós lemos aqui no versículo e diz, hoje já é o terceiro dia que tudo aquilo aconteceu.
Então eles, ao dizerem isto, eles demonstram que eles não criam mais no sobrenatural de Deus. Eles demonstram que realmente aquelas palavras que Jesus tinha dado antes de subir não fazia mais sentido. Eles não conseguiam ver realmente a verdadeira essência, a verdadeira natureza daquilo que Jesus veio fazer à terra. E a mesma coisa muitas vezes acontece connosco. Nós procuramos um Deus abençoador, um Deus que vem restaurar o nosso casamento, um Deus que vem restaurar as nossas finanças, um Deus que vem abençoar os nossos filhos, um Deus que está connosco, caminham connosco, um Deus que traz bênçãos à nossa vida. Mas nós queremos o Deus abençoador, nós queremos o Deus das bênçãos, não queremos o Deus abençoador. São coisas bem diferentes. E a mesma coisa acontecia aqui com eles. Eles não tiveram nem discernimento, eles não conseguiram perceber que aquilo que Jesus tinha falado, Jesus ia cumprir. Eles não conseguiram esperar, eles não conseguiram ficar naquele lugar para serem revestidos de poder e depois poderem então sair de lá. E muitas vezes a mesma coisa acontece connosco, nós não conseguimos discernir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ficamos confusos, ficamos muitas vezes, andamos muitas vezes sem perceber, sem entender os desígnios de Deus. E muitas vezes isso acontece porque nós fazemos todas as coisas no nosso dia, mas não fazemos o mais importante, que é a leitura da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que realmente através da palavra nós somos edificados, através da palavra nós somos transformados, através da palavra nós verdadeiramente conseguimos entender os desígnios de Deus para a nossa vida. Amém? Então, o único momento que eles conseguiram, eles tiveram ali duas coisas que nós conseguimos perceber que fez completamente a diferença naquilo que Jesus ia fazer ali com eles e na conversa que Deus ia ter. Eles conseguiram convidar Jesus para permanecer em casa e pela leitura da Bíblia, quando nós lemos que Ele partiu o pão, nós também entendemos que eles se deixaram Ele assumir a postura de anfitrião. Então, de alguma forma, eles foram inteligentes em deixar aquele homem, não sabendo eles que era Jesus, pernoitar ali naquele lugar. Ainda mais deixá-lo sentar à mesa e abençoar. E foi naquele momento que ele fez aquilo que ele tinha tantas vezes feito com eles. Foi naquele momento em que ele agarrou no pão, em que ele o abençoou, o partiu e o deu, que aquele gesto falou mais alto e que os olhos deles puderam ver que verdadeiramente ali estava o Cristo vivo. E sabem, aqui nos deixa outra grande lição. É no partir do pão, é na comunhão, que nós verdadeiramente conseguimos encontrar a intimidade com Deus. A importância da comunhão, a importância da mesa, a importância realmente do partir do pão na nossa vida. É naquele momento que verdadeiramente eles conseguiram reconhecer Jesus, que os olhos deles se abriram e que eles conseguiram entender. E há uma parte que diz aqui no versículo... no versículo 32, e disseram um para o outro, depois realmente dos olhos se terem aberto, depois deles terem visto, depois deles terem entendido verdadeiramente que aquele Cristo que eles vinham questionar, que tivesse realmente ressuscitado, que estava ali com eles, eles dizem assim, e na mesma hora, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando Ele nos abria as Escrituras? Eles próprios questionaram, meu Deus, nós estávamos com o próprio Jesus. Ele próprio vinha-nos a falar das Escrituras, nos chamou a atenção e nós mesmo assim não ardia no nosso coração. E da mesma forma nós somos muitas vezes trabalhados. Evento após evento, culto após culto, conferência após conferência. E mesmo assim, nós não conseguimos ver verdadeiramente Deus na nossa vida. Muitas vezes, mesmo assim, nós não conseguimos entender que a palavra de Deus ela é eficaz,
que a palavra de Deus ela é eficaz e mais penetrante que a espada de 2 gumes. E ela penetra desde a divisão do espírito à divisão da alma, desde a medula até às juntas. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mas nós não conseguimos entender isso porque nós não somos verdadeiramente alimentados pela palavra. Muitas vezes nós cumprimos uma agenda de corpo presente. Eu vou participar nesta conferência porque ali é que vai ser. Eu vou estar ali no culto porque realmente é domingo e já faz parte da minha rotina. Mas verdadeiramente lhe falta penetrar dentro do seu coração a fonte verdadeira. Aquela que jorra verdadeiramente a fonte de Cristo. E muitas vezes isso falta realmente no nosso coração. E isso nos impede de ver verdadeiramente aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E da mesma forma que estes discípulos estavam ansiosos, estavam tristes, amargurados, ou seja, essa ansiedade, essa tristeza, essa amargura, ela gerou incredulidade nos seus olhos. E de muitas vezes é essa incredulidade que nós deixamos que gere também nos nossos olhos, que nos impede verdadeiramente de reconhecer Cristo na nossa vida. Então, os discípulos, mesmo mantendo aquele diálogo com Jesus, eles não o reconheceram, apenas o reconheceram no partir do pão. Então, sabem que o maior problema não era que Jesus tivesse morrido, mas o maior problema era que os seus discípulos não acreditassem que ele estava vivo. O maior problema não é você não ouvir a palavra. O maior problema é você ouvir a palavra, mas ela não produzir frutos. E ela não ter transformação nas suas ações. Esse é o nosso maior problema. Então nós entendemos aqui, para terminar, que no caminho de Emaús Deus trata da nossa desistência. Nós entendemos que devemos enfrentar muitas vezes a nossa Jerusalém. O lugar ali que realmente é de instabilidade, que pode ser um lugar até de algum perigo, mas é ali que Jesus nos quer, então é ali que você tem que estar. Então nós entendemos também que no caminho de Emaús Deus trata as nossas tristezas, Deus trata a nossa angústia, Deus trata as nossas decepções, Deus trata até a nossa incredulidade. Então nós temos que entender o quê? Que se nós verdadeiramente queremos viver nesta terra, cientes daquilo que Deus tem para nós, com um coração contrito, com um coração verdadeiro, entender verdadeiramente a palavra do Senhor para a nossa vida, entender verdadeiramente aquilo que as Escrituras falam à nossa vida, nós temos que o quê? Mergulhar nas Escrituras, nós temos que mergulhar na palavra. A palavra ela não pode ser só ouvida, ela tem que produzir frutos na nossa vida. E os frutos eles produzem-se nas nossas ações. Então não precisa você dizer eu sou, eu faço. As suas ações elas vão falar por si. Porque quando verdadeiramente nós bebemos a palavra, ela faz realmente diferença no nosso coração e se revela nas nossas ações. E as nossas ações são reveladas na forma como nós tratamos o próximo, na forma como nós nos relacionamos com ele, na forma como nós cuidamos aqueles que estão à nossa volta, na forma como nós nos relacionamos com os nossos irmãos, com a nossa comunidade, com a nossa família. E tudo isso faz a diferença na nossa vida. E no caminho de Emaús, Deus também trata a nossa convicção. E aqueles homens, eles foram verdadeiramente transformados e mudados naquela hora do partir do pão. E ali tudo aquilo que eles não acreditavam passou a fazer sentido. Ali eles entenderam que verdadeiramente aquele Cristo, ele estava vivo. Aquele Cristo, ele estava vivo. E todas as promessas ele ia cumprir. E tudo aquilo que ele havia falado não eram apenas meras palavras. Eram verdades que eles iam viver e experienciar. Cristo está vivo, irmãos. Cristo está vivo. Mas será que ele está bem vivo dentro do teu coração? Será que no íntimo do teu coração este caminho de Emaús faz sentido ou não para a tua vida? Encontras tu a caminhar para Emaús? Já Jesus te visitou e ele ainda irá ter que te visitar.
Em que fase tu te encontras? Encontras-te no regresso, encontras-te no partir do pão, encontras-te na comunhão. É importante nós refletirmos e entendermos que nós temos que ser fortes. Não porque nós somos ser fortes, mas porque Ele foi à cruz e levou sobre nós, levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados e todas as nossas fraquezas. E agora sim, revestidos com o sangue e com o poder, nós temos autoridade para dizer que nós somos fortes. Salmos 100, número 5. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Então aquele Jesus que estava ali naquele dia, naquele caminho de Emaús, Ele está hoje aqui comigo e contigo. O mesmo Jesus, Ele está aqui neste lugar. Ele está todos os dias na tua casa que tu invocas. Ele está na vida dos teus filhos, Ele está na vida da tua família. Irmãos, podem vir tempos diferentes, mas há uma certeza que Deus nos deixa na sua... Tempos difíceis, mas há uma certeza que Deus nos deixa na sua palavra. Nós já somos revestidos do poder e da autoridade do Senhor. Então não há que temer, há que enfrentar. Não há que fugir de Jerusalém, que é o lugar de paz. Há que ficar. Não há que procurar outro caminho, como sendo as fontes de água quente, como sendo, parecendo ser o caminho mais seguro. Não, permanece no lugar onde estás. Que aquele que te prometeu é aquele que te vai cumprir. Paulo escreveu lá em Romanos 8,35: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então há uma coisa que nós temos que ter consciência no momento e na fase que nós estamos a passar na terra. Poderá haver angústia, sim. Poderá haver tribulação, sim. Poderá haver fome, pode vir. Poderá haver momentos de perigo e de espada, também pode vir. Neste momento a gente apenas observa aquilo que se passa do outro lado. Mas aquilo que se passa do outro lado está prometido a vir também para este lado daqui. Então não fiques apenas como mero observador, que é só do outro lado. Porque no dia que vier para o teu lado, como é que tu te vais apresentar? Como é que tu te vais enfrentar? Então é isso que tu tens que entender. Realmente o que é que irá te separar do amor de Deus? Será a dificuldade? Será a tribulação? Será a angústia? Será a dor? Será a doença? Nada te pode separar do amor de Deus. Nada, irmão. Nada nos pode separar do amor de Deus. Vamos nos colocar de pé. Nada nos pode separar do amor de Deus. E nesta manhã é isso que eu quero que tu leves no teu coração. Não é para mudar de lugar onde tu estás, não é para saíres. Eu creio que de alguma forma Deus está a falar para alguém que está aqui nesta manhã. Não é para tu saíres do trabalho onde tu estás, é lá que Deus te vai justificar. Não é para tu saíres do seio da tua família, pois é lá que Deus te vai justificar. Não é para tu saíres do seio da tua igreja, pois é lá que Deus te vai justificar. Entende? É lá que Deus te vai justificar. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Então nos momentos difíceis, faz o seguinte: lembra-te dos momentos em que Ele te ajudou, te auxiliou, te livrou. Lembra-te das coisas boas que Jesus fez na tua vida. Lembra-te da promessa que Deus te deu há não sei quantos anos atrás, lá atrás. Lembra-te das vezes que Ele enxugou as tuas lágrimas. Do momento em que Ele consolou o teu coração. No momento em que Ele arranjou alguém, Ele tocou alguém, Ele usou-se da boca e dos lábios de alguém para trazer consolo à tua vida. Lembra-te. Shera Surianta Rarache. Ora Shera Surianta. Deus apenas quer a nossa essência pura.
Deus apenas te quer como tu és, filho amado. Humilde, sincero, obediente. Deus apenas espera isso do teu coração. Às vezes nós exigimos demasiado de nós próprios. Deus nos ama da forma que nós somos. Ele só não quer que a gente peque. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Ah, pastora, mas tem sido tão difícil vencer. Aquela pornografia, tem sido tão difícil vencer aquela língua maldizente, tem sido tão difícil vencer aquele momento difícil. Mas eu quero te dizer que Jesus já levou na cruz todas essas dificuldades, todos esses pecados, todos esses momentos. Ele já levou. Então apenas tu tens de dizer a Deus: olha, eu não consigo sozinho, mas eu creio que aquilo que tu fizeste na cruz me dá força, autoridade, glória e poder. Então me reveste e eu serei forte. Eu não quero realmente ser um pecador, eu não quero ser uma pecadora. Eu quero andar nesta terra com verdade, com justiça, erguendo verdadeiramente a bandeira da justiça que és tu, Cristo Jesus. Ora, cheira surianta rarache. Cheira surianta rarache.